Muito bom dia! Pela quinta semana consecutiva, a Band Vale se une para informar e prestar serviços para toda a comunidade. Os programas Equilíbrio e muito mais, juntos com o Departamento de Jornalismo, trabalham por você em casa, que nos acompanha ou pela internet ou aqui pela TV. Bora então conversar um pouquinho e trazer um pouco de luz e informação para esse dia? Vírus na região. Juntos nessa causa, Cidade de Cruzeiro. Juntos na luta contra a Covid-19 e Grupo Bandeirantes de Comunicação. Programa especial no ar. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Cláudio Nicolini. Bom dia, Lucas. Bom dia para você que está em casa. Hoje aqui no programa a gente vai aproveitar esse clima que já está esfriando, esse clima gostoso de outono, para ensinar você a fazer um crumble de maçã. Além disso, a gente vai falar um pouco também hoje sobre a transmissão comunitária do coronavírus e os cuidados que você pode tomar no elevador. E além disso, é claro que vai ter diversão. A gente vai lembrar um pouquinho do CQC e a gente preparou um top 5 com as melhores lives que aconteceram até agora, Luquinha. Porque tá bombando mesmo, né, gente? Muito legal acompanhar essas lives. A gente também destaca a importância da vitamina D para o nosso organismo. Aliás, a vitamina D, hoje em dia, ela é entendida como hormônio. E a gente vai saber por quê. E também a importância da gente cuidar muito bem da saúde bucal. Se você não faz a higiene certinha, até mesmo com o dentista, você pode ter mais possibilidade de ter pneumonia, Nicola. Olha só, e daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, que vai falar um pouco mais das ações do governo de São Paulo no combate à Covid-19. Vamos questionar um pouco mais sobre a questão da possibilidade de abertura do comércio, se vai ser só a partir de 11 de maio mesmo. Tudo isso daqui a pouquinho, até às 11h30 da manhã, a gente vai juntos aqui pela TV Band Vale e também pelo Facebook da TV Band Vale, facebook.com/TV Band Vale. Acompanha lá, clica, compartilha, espalha, deixa recado, deixa seu nome, sua cidade. Daqui a pouco o Abel vai mandar abraço aí para todo mundo que está participando com a gente, mas nós começamos com um rápido balanço da situação da pandemia na região metropolitana. Ontem nós tivemos mais 2 mortes confirmadas por Covid-19 pela Prefeitura de Jacareí. As vítimas são um idoso de 82 anos, que tinha histórico de hipertensão e doença cardiovascular, e uma idosa de 67 anos, que também tinha problemas de saúde anteriores. Ainda nesta sexta-feira, Taubaté confirmou mais um caso positivo de coronavírus. O paciente tem 53 anos. São José dos Campos, a maior cidade da região metropolitana, também tem o maior número de casos e mortes. O último boletim apontou 174 infectados na cidade, com 6 mortes confirmadas. Em toda a região metropolitana, são 24 mortes confirmadas pela Covid-19, 40 mortes suspeitas e 356 pacientes infectados. A boa notícia é que a gente tem mais de 200 pessoas que já se recuperaram e daqui a pouco a gente vai conversar com um médico infectologista, o Dr. Joper, que teve a doença e agora já está curado. Aliás, eu conversava com ele, viu, Lucas, antes do programa, ele falava que já fez um outro exame, já negativou, ou seja, completamente curado, pronto para voltar a cuidar das outras pessoas. Boas notícias, né, Nicola? Mas o importante mesmo é a gente fazer a nossa parte. Ficar em casa, usar máscara caso você precise sair, mas também se alimentar muito bem. Por isso que a gente vai agora para o Hortifruti. Eu tomei esse suco, ficou delicioso. Uma receita, então, nutritiva para você cuidar bem do seu corpo, para enfrentar toda essa Covid-19. Bora aprender, então, com o Hortifruti. Olá, me chamo Ana Carolina Oliveira, sou nutricionista e hoje vim ensinar você a fazer um suco nutritivo, excelente para o sistema imunológico. Nosso organismo depende de várias substâncias para funcionar da maneira correta. Entre elas estão as vitaminas e minerais presentes em alimentos naturais. Esses alimentos lindos que vocês estão vendo aqui. Muitas das vezes não ingerimos a quantidade média recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que são 3 porções diárias, tanto de vegetais quanto de frutas. Consumir um suco desse é uma estratégia excelente para que você aumente o consumo desses nutrientes. Iremos utilizar o inhame, que é um tubérculo riquíssimo em vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, ferro,
ferro, excelente para a integridade das mucosas e gânglios linfáticos. Linha de frente da defesa do nosso sistema imunológico. Limão, que é riquíssimo em vitamina C, que é um potente antioxidante, ajuda a equilibrar a produção de ácido clorídrico, que é extremamente importante no processo de digestão e absorção. A maçã, que além de ser rica em fibras, o que favorece o bom funcionamento intestinal, ela é fonte de quercetina, que é um fitoquímico que atua na inflamação corporal. O gengibre apresenta uma substância chamada gingerol, dotada de propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que protege o organismo de bactérias e fungos. A cúrcuma é da mesma família do gengibre, então caso você prefira, você pode substituir. A cúrcuma possui curcuminoides, antioxidantes, também com ação anti-inflamatória. Hortelã é rico em vitamina A e minerais, como ferro, cálcio, potássio, auxilia também no sistema imunológico. Na sua composição tem mentol e tinol, que são substâncias de ação expectorante e descongestionante, além de uma ótima função tranquilizante. O agrião, ele é considerado primo da couve, então caso vocês queiram substituir pela couve, tá tudo bem. Ele é riquíssimo em ferro e contém propriedades expectorantes e descongestionantes também. E por fim, a água de coco, que é um repositor de eletrólitos natural. Se você não tiver em casa, pode usar a água mesmo. Vamos para a nossa receita? Primeira coisa é colocar a água de coco ou a água. Vou colocar 500 ml. Caso você queira fazer uma porção menor, ok. O suco ele não pode ser guardado para consumir depois. Para 500 ml eu vou utilizar uma maçã, 4 folhinhas de agrião com talo, um inhame cru pequeno, um raminho de hortelã, mas você pode colocar a gosto. É bom que dá aquela refrescância. E um pedacinho de gengibre, também é a gosto. E por fim, vou utilizar suco de um limão. É importante que você não adoce e não coe, para ele não perder quantidades de fibras. Está aqui um suco nutritivo para você e toda a sua família. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse suco, Abel. Eu gostei tanto, Nicola, porque você pensa assim, nossa, mas eu vou bater lá... Inhame. Mas você não sente gosto de nada. Fica um gosto tão gostoso, é tão bom. Podia ter trazido pra gente, né? Ah, mas isso daí a gente fez na segunda-feira passada, meu amigo. Não ia dar certo, tem que fazer um novo pra vocês aqui. Vamos combinar. Mas se você em casa tá assim, mas eu não tenho isso ou aquilo pra fazer receita, o Oba tá entregando na sua casa vários contatos pra você, inclusive o aplicativo Rap, viu? Entra lá que você pode pedir então. A gente sempre fala que a saúde começa pela boca, então eu vou conversar agora com o Dr. Otávio Fonseca. Ele está no Ortovip em São José dos Campos. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia para todos que estão nos assistindo aqui no programa na TV Band. Estamos mais uma vez para dar as melhores orientações sobre saúde bucal. E doutor, eu sei que você está firme e forte aí trabalhando com todo o cuidado, não só por você, pela sua equipe, mas também os pacientes, porque vocês estão atendendo casos emergenciais. Aí a gente se pergunta às vezes, né? O caso emergencial é o quê? Tipo, é somente quando a pessoa bate a boca em algum lugar, quebra o dente, ou tem outras situações também que a pessoa precisa ir ao dentista agora durante a pandemia? Boa pergunta, Lucas. A emergência odontológica não se caracteriza só pela questão de fraturar um dente ou a dor, né, que geralmente está relacionada com a dor. Está relacionado também com uma prevenção de doenças bucais, que essas doenças bucais podem interferir, de certa forma, na saúde geral do paciente. Eu mandei um vídeo para vocês, Lucas, tem condições de você puxar ele para mim aí, por favor? Soltamos aqui, doutor, pode comentar com a gente, por favor. Então, por exemplo, quando você vai passar o fio dental, né, as imagens são ilustrativas, e você observa aquela mancha de sangue, o fio dental sai meio arrosado ali, se não for por trauma, se isso é constante, é interessante você verificar com uma consulta com o cirurgião dentista se você não está tendo problema na sua gengiva, né? Por exemplo, uma gengivite, que pode ser caracterizada pelo excesso de placa bacteriana, de bactérias, Lucas, que você tem que realmente remover essas bactérias com o cirurgião dentista, fazendo uma limpeza profilática profissional. Né? Se caracteriza por essas manchas vermelhas próximo ao redor do dente. Você pode notar também um aumento de volume ao redor do dente e aquelas plaquinhas blancas que ficam ali na região do dente. Então é importante a gente ter a percepção que não é só com dor quando nós vamos para o dentista. Isso pode acontecer, Lucas, inclusive com os implantes, né? Porque o implante é um substituto da raiz de um dente,
E essas condições que acontecem com o dente também acontecem com os implantes. Então, você deve procurar o cirurgião dentista nessas circunstâncias e para fazer a manutenção, Lucas. Doutor, eu acho interessante a gente destacar aqui a importância dessa limpeza do dente com um profissional, porque a gente sabe que a maneira de fechar a porta para cárie ou até mesmo tarto é a gente ter uma higiene diária bucal. Mas é necessário a gente também ir ao dentista, porque também previne até outras doenças, não é? Exatamente, Lucas. O acúmulo de placa bacteriana para os pacientes que estão com ou já tiveram contato com o coronavírus ou ainda aqueles Tem uma é muito perfeita. Por quê? Porque se você acumular placa bacteriana, as bactérias, se elas aumentarem em volume na sua boca, você pode, por aspiração, essas bactérias entrarem em contato com o pulmão e vai predispor o paciente à pneumonia, Lucas. É muito importante porque qual é o agravamento dessa doença? O agravamento dessa doença é exatamente a pneumonia, porque vai interferir na troca do gás oxigênio com gás carbono, trazendo epóxia ao nosso corpo, evitando que você reponha o oxigênio. Então, se você conseguir diminuir essa condição de instalação da pneumonia, você ajuda muito na saúde do paciente. Então, é muito importante você ter uma saúde, para manter a saúde bucal, uma boa higiene bucal. E não se esquecer, para os pacientes que estão, de fazer a desinfecção das escovas e dos higienizadores linguais, depois que fizer a higiene, para evitar a contaminação, Lucas. Perfeito, doutor. Eu acho que ficou bem claro para o pessoal de casa mesmo a importância da gente manter essa rotina de higiene bucal, mas também de buscar um profissional. Agradeço muito, doutor. Um bom sábado para você. Muito obrigado. Tenha um bom sábado. Feliz. Fique com Deus. Amém, você também, doutor. Olha, uma coisa que eu tô sentindo falta, não sei vocês, né? Mas eu tô sentindo falta de ir na academia, Nicola. Ah, você então? Muito. Até eu, que já não sou o cara mais sarado de academia, tô sentindo falta, Então, eu imagino você que é todo dia. É difícil, né? Porque é um hábito que a gente tem e não tá podendo, é claro. Não tem jeito. Aliás, é um dos setores mais atingidos, né, pela questão da pandemia. Diversos setores foram impactados com essas medidas de isolamento social do coronavírus, mas a suspensão das atividades em vários estabelecimentos, quem praticava atividade física na academia não teve jeito, teve que recorrer à internet, dar um outro jeito para não ficar parado. Agora, oferecer esse tipo de conteúdo de academia nas redes sociais foi inclusive uma forma encontrada pelos donos de academia para manter contato com clientes e assim criar uma relação ainda mais fidelizada. Veja. Os treinos do Rafael, que antes da pandemia eram feitos em grupos de 10 pessoas, agora são realizados de forma individual, cada aluno em sua casa. Ele é proprietário desse box de CrossFit na Vila Tatetuba, em São José dos Campos, que já está fechado há 30 dias, como determina o decreto da prefeitura que ainda está em vigor. A gente percebeu que precisava se destacar no meio disso para poder trazer os alunos. Então a gente criou algumas coisas e uma delas foi o desafio, né, para elas poderem estar interagindo com a gente de forma online, ao qual o aluno tivesse um compromisso com a gente de todo dia estar postando treino, postando resultado, postando o que está fazendo. Com a ajuda dos outros professores, a equipe desenvolveu desafios diários para os 130 alunos praticarem em casa durante a quarentena. As aulas são gravadas pelo celular e enviadas diariamente em grupos de mensagens. Como o treino ele é adaptado para casa, o aluno consegue trabalhar somente com peso corporal, numa intensidade bacana para ele poder ter um resultado. Então não foi algo assim que dificultou do aluno estar treinando. A gente conseguiu sanar o problema dele porque a gente mostrou que ele poderia treinar tanto com material ou sem material, desde que ele tivesse uma orientação correta e intensidade no treino. E sem autorização para reabrir durante a pandemia do coronavírus, algumas academias de São José dos Campos têm utilizado as aulas online como alternativa para se manter nesse período, além de ser uma ajuda também para os alunos que querem, de certa forma, manter uma rotina de exercício sem deixar de cumprir o isolamento social. Boa, galerinha, vamos lá. Só faltam mais 3 séries de 20 repetições. Bora, pessoal. Trocou. Nessa outra academia, na zona leste da cidade, as lives nas redes sociais acontecem 3 vezes por semana. E o objetivo é atingir não só os 800 alunos matriculados, mas também o público adepto à prática de atividades físicas que ainda não encontrou um jeito de se exercitar em casa. Nós temos hoje uma comunicação muito próxima do aluno, não só através da nossa rede social, mas também via WhatsApp. E aí foi através desse relacionamento que a gente começou
a tentar manter essa ideia de contato com o aluno, justamente para a gente não perder um relacionamento. Então a gente tem aulas de alongamento, uma aula um pouco mais acelerada de HIIT, uma aula de local. Pela determinação do governo do estado como enfrentamento da pandemia do coronavírus, as academias, por não serem consideradas serviços essenciais, devem permanecer fechadas até o dia 10 de maio. Enquanto isso, por aqui, os equipamentos devem permanecer parados. Mas quem tiver pique, as aulas online continuam sendo a melhor opção. 10, ok? Com certeza. Aliás, está salvando, porque ajuda até a desestressar, que é tão importante. E a gente sempre incentiva você de casa a praticar atividade física com segurança. Algo que a gente sempre comenta aqui também é a maneira da gente cuidar do nosso corpo por completo. E algo também que sempre comento, Nicola, Sim. é a importância da vitamina D. Aliás, já foi constatado que pacientes que sofrem mais com a Covid-19 são pacientes que têm a vitamina D muito baixa. Como que a gente pode repor? Por que ela é tão importante assim? Dr. Matheus Galhardo, direto de Guaratinguetá, vai conversar com a gente e explicar. Doutor, bom dia, eu quero saber então, por que a vitamina D é tão importante assim? E também, doutor, por que hoje em dia falam que ela é um hormônio? Ela é um hormônio ou uma vitamina? Bom dia, doutor. Bom dia, Lucas. Obrigado pelo convite. Estou aqui acompanhando vocês. Lucas, vamos lá. Vamos primeiro explicar inicialmente por que, que ela pode ser um hormônio, foi considerado um hormônio. Então, ela foi descoberta como uma vitamina, por conta da sua origem, origem essencialmente alimentar, da exposição solar, melhor dizendo, onde a gente produz aí mais de 90% da vitamina D. Só que nos anos 70 foi visto que a vitamina D é produzida pelo próprio corpo e desempenha inúmeras ações, na célula, em nível celular. Então ela é um hormônio, sim. Bom, por que a vitamina D chamou-se a atenção da vitamina D para o coronavírus, Então, muito foi por causa de um artigo, na verdade, uma citação de 2 pesquisadores em Turim, relacionando a casuística aumentada, de Covid, de infecção, letalidade com baixos níveis de vitamina D. Mas eu acho que a gente tem que esclarecer, tem que seguir aqui o Conselho Federal de Medicina e as principais entidades em relação à vitamina D e coronavírus. O que você não tem hoje, Lucas, é a definição da vitamina D como tratamento padrão para a Covid. Ela não é tratamento padrão, tá certo? Por quê? Porque estamos com voo, Estamos no meio da pandemia, como se a gente estivesse no voo e tudo que vai sair agora são estudos prospectivos. Vai ser para daqui a alguns anos a gente vai saber o real papel da vitamina D. Mas pregressamente, estudos anteriores mostrou-se que a vitamina D é importantíssima para a imunidade. Por exemplo, vou citar um estudo publicado num grande artigo chamado JAMA, 19 mil pessoas, que mostrou que pacientes com níveis de vitamina D abaixo do necessário tinham maior infecção de infecções respiratórias e síndromes respiratórias agudas. Bem como pacientes que tinham níveis, outro estudo mostrou que pacientes que tinham níveis de vitamina D adequados tinham infecções menores de vírus respiratórios, por exemplo, influenza, que causa a gripe. Então, a vitamina D, pregressamente, muitos estudos já associaram o papel dela na imunidade inata e adquirida. Ela realmente pode diminuir in vitro, replicação viral, mas para a Covid a gente não tem ela como uma terapia padrão estabelecida, definida por estudos. O que a gente está, eu gosto de falar isso para os meus pacientes, é com voo e a gente está descobrindo, estudando, prospectando para ver o papel da vitamina D. Claro, você tem que ter níveis adequados de vitamina D. Doutor, rapidinho, meio minutinho, por favor, como que a gente faz então para repor? É remédio, é tomando sol? Lucas, a reposição normalmente é por via oral, tá certo? Mas o mais importante é que o nível de vitamina D fica adequado, fica em que a gente chama de níveis ótimos, conforme as nossas sociedades recomendam. Então, a reposição oral, a reposição intramuscular, elas podem ser feitas consoante uma avaliação médica, sabendo que a vitamina D é uma medicação lipossolúvel, ela vai ter uma absorção, então muitas pessoas fazendo hiperdose de vitamina D e correndo risco desnecessário. Então é conversar com o seu médico, normalmente a reposição oral. Eu tenho que falar, Lucas, que a vitamina D é uma vitamina que a gente aumenta os níveis dela simples pela exposição solar. Se você ficar de 10 a 20 minutos com grandes áreas expostas no começo da sua manhã ou no final da tarde, você já produz níveis de vitamina D adequados. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Um excelente sábado para você.
Obrigado, bom dia para vocês todos. E se for tomar sol, que é importante, sai na varanda aí do seu apartamento, na janela. Se você tem um quintal, vai no quintal. Se você tem uma piscina, ok, não pode ir para a praia. Agora, se você fala assim, mas eu moro num lugar que tem uma praia particular. Aí você aproveita e quando acabar a pandemia, chama a gente. Chama nós. Né? Amizade Adoro. sem interesse. Exato. Né? E é importante destacar isso que o doutor Matheus colocou, para você não fazer uso sem passar por um médico. Às vezes você tem um nível de vitamina D bom, mas vai sair tomando remédio aí sem saber qual é o nível, e aí pode piorar a sua situação. Ó, no próximo bloco a gente tem as dicas da doutora Nathalie e ainda nós vamos começar ao vivo com um nutricionista que vai dar dicas para você não exagerar no consumo de álcool, porque isso pode cair a sua imunidade. Tudo isso é na volta aqui no Coronavírus na Região. Não saia daí.